Olá, a paz do Senhor Jesus. Paz. No último dia 15 de maio, no sábado passado, foi celebrado mundialmente o Dia Internacional da Família. Eu quero trazer uma breve palavra para a família, sobre família, e começo lendo uma parte de um versículo bastante conhecido, Josué 24, no versículo 15, na parte final do versículo que diz: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que me chamou muita atenção aqui neste versículo é que Josué tinha a convicção de que a casa dele, os seus, a sua família, fariam parte do seu projeto de servir a Deus. Estariam junto com ele e agiriam da mesma forma que ele, em unidade. Esta certeza de Josué só era possível por conta do fato dele saber que ele era uma referência para sua família. E como referência, ele apresentou alguns atributos para construir esta unidade. O primeiro, posicionamento. Josué era um homem que se posicionava diante de Deus. Ele era um homem de posicionamento firme, de posicionamento forte diante de Deus. Ele não titubeava, ele sabia qual era o seu lugar diante de Deus. Em segundo lugar, uma atitude inspiradora. Não apenas o posicionamento, mas a atitude dele, a atitude que ele levava para dentro de casa, tornou ele um referencial dentro da sua casa. Referencial de fé, referencial de homem de Deus. Uma atitude que não era diferente daquela que ele tinha lá fora, mas ele trazia lá de fora para dentro de casa uma atitude que inspirava as pessoas a crerem como ele cria, a servirem como ele servia. Em terceiro lugar, a efetividade, porque Josué de forma alguma admitiria dar as costas para a sua fé. Ele nunca teve a sua fé por algo provisório. A sua fé era permanente, a sua fé era efetiva e todos em sua volta sabiam disso. Sabiam que mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos ruins, ele não iria titubear na sua fé, a sua atitude seguiria sendo a mesma, a sua posição, o seu posicionamento seguiria sendo o mesmo, e ele transformou todos esses atributos em um referencial capaz de construir uma unidade dentro da sua casa, em que a sua casa, a sua família, certamente, e ele tinha essa convicção, agiria da mesma forma que ele, serviria da mesma forma que ele. E enquanto eu meditava sobre esse versículo bem conhecido por todos nós, eu fiquei pensando sobre qual o real significado dele nas nossas vidas, e eu lembrei de um fato que aconteceu um tempo atrás na reunião do Ministério de Artes, onde nós estávamos ensaiando para o teatro há algum tempo atrás, e do nada começou um temporal e começou a entrar água para dentro da igreja, vertendo das vigas lá. E eu lembro que nós estávamos entre 8 e 10 pessoas, mais ou menos, e imediatamente, no mesmo momento em que aquela água começou a tomar conta do meio lá da igreja, cada um foi para um lado, pegou vassoura, o outro pegou um balde, o outro um rodo, pano, e a gente começou ali a tirar aquela água, arredar a cadeira, organizar tudo para que a igreja tivesse em condições de ter o culto que se daria logo uns minutos depois. E então aquilo ali aconteceu de uma forma tão simples, tão fácil e tão rápida, porque nós estávamos todos unidos naquele objetivo e trazendo para nós, para esse contexto que nós estamos falando. Assim acontece na família da gente também, quando a gente toma esse posicionamento de servirmos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Às vezes vai acontecer da chuva vir ou algumas goteiras na vida da gente, mas se a gente estiver com o foco firmado nesse posicionamento que a gente já adotou e cada um souber o seu papel dentro da família, nenhum vai se sobrecarregar. E o objetivo ele vai continuar sendo firmado de uma forma leve, tranquila e feliz. Então, às vezes a gente gasta energia tentando procurar quem tem razão, quem é o culpado, mas se a gente continuar firmado no foco, que é continuar servindo a Cristo, agradando a Ele, né, as coisas vão acontecer e o objetivo ele vai acontecer independente das circunstâncias. A unidade se constrói a partir de uma referência. Toda família tem referenciais, referencial de bênção, referenciais
de autoridade, referenciais que inspirem os demais. Assim, resta refletirmos que tipo de referencial eu tenho sido na minha casa. Que tipo de referência você, mãe, esposa, tem sido na sua casa para o seu cônjuge e para os seus filhos? Que tipo de referência você, pai e marido, tem sido para a sua esposa e para os seus filhos? Que tipo de referência eu sou? Eu tenho construído esta unidade no sentido de juntos servirmos a Deus? Vamos refletir e vamos buscar que o Espírito Santo de Deus venha nos capacitar para que nós sejamos referenciais de bênção nas nossas casas. Que Deus nos abençoe.